Na última aula, a gente aprendeu como guardar informações em variáveis. Agora vamos aprender a tomar decisões e repetir tarefas automaticamente com Python. Isso é o que dá a vida a um programa. O que são estruturas de decisão? Na estrutura, usamos if, elif e else. Decisão é basicamente responder a uma pergunta de sim ou não. Se algo for verdadeiro, faz isso. Se não for verdadeiro, faz aquilo. Aqui está um exemplo, um programa de um exemplo. Idade atribui int input. Qual a sua idade? Perceba aqui que estão entre parênteses. Isso é muito importante em Python. If idade maior ou igual a 18, imprime. Você é maior de idade. Se não, que é o else, você é menor de idade. Dando um pause aqui. Tá vendo essa primeira linha? Idade atribui int input. Lembra daquela parte da primeira aula que eu falei que o input sempre retorna um texto, mesmo que você digite o número? Importante lembrar, o input ele sempre retorna um texto. Mesmo que você digite 25, ele vai guardar como 25. Mais pra frente vamos aprender e converter isso para número. Pois é, já chegou o mais pra frente. Se eu quero comparar esse valor com um número, eu preciso converter esse texto. Olha só esse exemplo aqui na tela. Idade atribui int input qual a sua idade. Olha só, eu coloquei o int antes do input. Isso transforma o que a pessoa digitou em número inteiro. Agora sim eu consigo comparar de verdade com outro número, como 18 nesse caso. E se eu quisesse converter para decimal, eu usaria float. Se eu quisesse só garantir que é texto, eu usaria o str, que é string. Isso é chamado de casting, que é converter o valor de um tipo para outro tipo. Continuamos agora em if, else e elif. Idade, int input, qual a sua idade, né? Então, se a idade for maior ou igual a 18, você é maior de idade, é o que vai imprimir. Se não, que é o else, você é menor de idade. Cara, e lembra que antes de começar a indentação, a gente coloca 2 pontos. Tá vendo esses 2 pontos? O bom do Visual Code é que ele já faz a indentação automática pra gente. Esses 2 pontos são chaves do Python, porque é ele que diz, aqui começa o bloco de código. No Python, a indentação é quem manda, a gente já falou sobre isso, né? Não são as chaves como em outras linguagens de programação. Então, os 2 pontos e a indentação vão ser responsáveis por definir onde o seu código começa e onde o seu código termina. Uma outra boa dica é a quantidade de espaços que você aperta para tornar a indentação possível. O recomendado é usar 4 espaços por nível de indentação, que é o padrão no Python. Ou então você pode usar a tabulação, que é a tecla Tab que você tem no teclado, que você aperta apenas uma vez e já faz esses quatro espaços, mas você usa um ou outro. O Visual Code ajuda bastante com isso, então pode ficar tranquilo. Quando você colocar os 2 pontos, apertar o Enter, ele já vai vir com essa indentação. Mas vale sempre apenas reforçar esse cuidado, tá? Aqui ficou bem simples, né, de entender. Quando usamos o if, é se algo, o programa faz isso. O else é se não acontecer, o programa faz aquilo. Agora, progredindo o programa, para o programa fazer mais coisas e dar mais opções e inteligência ao programa, podemos inserir o elif, deixando assim. Olha só esse exemplo, né? Nota atribui 8, se a nota for maior ou igual a 9, 2 pontos, né? Vai imprimir excelente. Aí esse elif, que é o que a gente vai ver agora, né? E no final, e depois do elif que tem o else, né? Que se nenhuma das duas acontecer. Então olha só, o elif, ele é tipo uma pergunta intermediária. Ele entra quando a condição do if não é verdadeira, mas você ainda quer testar outra condição antes de cair no else. Pensa assim, o if, ele pergunta, será que a nota é 9 ou mais? Se não for, aí vem o elif, perguntando, tá, e se for 7 ou mais? E se nem isso rolar, aí sim o else entra e diz, beleza, você precisa melhorar.
Estruturas de repetição, os famosos loops. Agora pensa, se eu quiser imprimir a mesma coisa 10 vezes, a mesma frase 10 vezes, eu não vou escrever print 10 vezes, né? Eu uso um laço de repetição. Um exemplo que a gente vai usar vai ser o exemplo, o primeiro laço de repetição vai ser o for. O for, olha só esse exemplo aqui, for i, in, range, entre parênteses 5, né? E vamos colocar o print ali repetindo 5 vezes, né? O que está acontecendo aqui? O range 5, ele significa me dê uma sequência de números de 0 até 4, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. E o i é como se fosse uma caixinha temporária que a cada volta do laço guarda um desses números. Na primeira vez que o laço for executa, a variável i vale 0, depois o i vale 1 e depois 2 e assim por diante até chegar em 4. Mas por que começa do 0 e vai até o 4? Se usamos range 5, né? Isso acontece porque o Python, por padrão, ele começa a contagem do 0. E a função range n gera uma sequência que vai do 0 até um número antes do n, ou seja, não inclui o valor final. Então, o range 5 vai gerar os seguintes valores: 0, 1, 2, 3, 4. Um total de 5 números, mas terminando no 4. Isso é super comum em programação e se chama intervalo semiaberto, ou seja, inclui o início, mas vai excluir o fim. Se quisermos começar de outro número, por exemplo, do 1 ao 5, realmente podemos usar range, entre parênteses, né, 1,6. Além do for, também temos o while, outra estrutura de repetição muito usada em Python. Mas qual a diferença entre for e while? O for, como já vimos, ele é usado quando sabemos exatamente quantas vezes queremos repetir algo. O while, ele é usado quando não sabemos ao certo quantas vezes a repetição vai acontecer. Ele repete enquanto uma condição for verdadeira. Um exemplo de while aqui na tela. Nesse caso aqui que a gente tem, o código também imprime de 0 até 4. Mas veja que não usamos range. Precisamos controlar a variável manualmente. Nesse caso, o contador. Mas o que esse contador mais atribuição 1? O que é isso? Então, o contador começa com 0. Como a gente já viu, né, do Python. O contador do Python vai começar com 0. Toda vez que o laço roda, ele imprime o valor de contador. E depois faz o seguinte, ó, contador mais atribuição 1. Que é tipo, pega o valor atual do contador, soma 1 e salva de novo na variável. Pode ser escrito como contador atribui contador mais 1. Mas o mais igual a 1 é só uma forma mais prática de fazer isso. O código ele vai fazendo isso até o contador chegar a 5. E aí o laço termina. Porque a condição do while é enquanto, né? A própria palavra já fala, né? O while em inglês é enquanto. Então, enquanto o contador for menor que 5, tá? Vai continuar a repetição. E ó, o truque aqui é que o contador tem que ser atualizado dentro do laço. Senão o código vai ficar rodando para sempre. O famoso loop infinito. Agora vamos juntar tudo e pedir a senha do usuário. Só liberar quando a senha estiver correta. A gente vai fazer esse programinha aqui e vai testar para ver se está certo. É um programa bem simples. Olha aqui o exemplo, né? Senha atribui a senha, né, entre aspas, para falar que é uma string. Tentativa, essa aspas, inclusive, ela está vazia. E o while, que é o laço de repetição, né? Caso tiver certa, vai imprimir acesso liberado. O que está rolando nesse código aqui? Tentativa, né, com aspas vazias. Tá vendo que a aspas está vazia? No início a tentativa não tem valor nenhum. Então é uma string vazia. Dentro do while, a cada vez que o código roda, o input ele pede para o usuário digitar uma senha. E o valor digitado é armazenado na variável tentativa. Ou seja, na primeira vez, tentativa vai ficar com o que o usuário digitar, mesmo que esteja errado.
mas a senha só vai ser aceita quando a tentativa for igual à senha que a gente colocou. Então, quando o usuário digitar Python 123, aí a condição tentativa, né, diferente da senha, vai ser false e o laço vai parar imprimindo acesso liberado. Então, vamos fazer a tentativa aqui. Hoje você aprendeu como o Python toma decisões e repete tarefas. Com isso a gente já dá para começar a criar programas que parecem inteligentes. Na próxima aula a gente vai colocar tudo isso em prática com funções, que são como blocos de códigos reaproveitáveis. Te vejo lá.